nós estamos ao longo desse mês de janeiro pensando a respeito de resoluções, pensando a respeito de nós fazermos compromissos conosco, com Deus, com pessoas, de onde nós queremos chegar. Compromissos que podem ser descritos na área da saúde, compromissos na área financeira, mas temos batido muito na tecla dos nossos compromissos espirituais. O nosso cartão de oração, inclusive, é um destes compromissos espirituais. Nós imaginamos e pensamos um pouco, em uma das nossas últimas pregações, o quanto é importante nós marcarmos essas coisas de maneira a nos lembrarmos destes compromissos. Falamos sobre as marcas de Deus e da graça de Deus na nossa história, marcas que nos fazem lembrar de momentos, de lugares, e as marcas que nós fazemos para nos lembrarmos dos nossos compromissos com Deus e do nosso compromisso com os outros e conosco mesmo. As resoluções, elas tratam disso também. As resoluções, elas falam muito do caminho pelo qual nós vamos percorrer para atingirmos um objetivo. Logo, as resoluções, elas falam, ou elas são, a expressão dos nossos desejos. Os nossos compromissos, ou as nossas resoluções, são fruto daquilo que nós julgamos apropriado para nós. Eu acho que para mim é melhor esse tipo de vida, então eu vou fazer uma resolução, que é o caminho pelo qual eu vou chegar nesse estilo de vida. É aquele que olha para si e fala, eu estou me achando muito magrelo, e eu acho que uma melhor resolução na minha área da saúde seria eu cuidar melhor da minha alimentação, fazer um exercício físico, procurar uma academia talvez. Então, pensando aonde eu quero chegar, um desejo de onde eu quero chegar, eu traço uma resolução que é o caminho pelo qual eu vou percorrer para chegar ali. Então, resoluções são a expressão do nosso desejo, daquilo que nós julgamos ser o mais apropriado para nós. E esse julgamento pode acontecer, seja por um julgamento de fato apropriado, pensado, em que nós refletimos, esse é o melhor caminho, ou esse julgamento pode acontecer através de um ímpeto, através de um impulso, através de um desejo. É quando eu digo, eu vou fazer isso, não porque eu parei, sentei, fiz os cálculos, meditei, conversei com outros, para dizer, esse é o melhor caminho a tomar. Às vezes há decisões que se tomam, que são simplesmente no fígado, simplesmente na força, como dizem por aí, na força do ódio. Tomei uma decisão na força do ódio, muitas vezes é isso que acontece. E não são raras as vezes em que as decisões que nós tomamos na força do ódio se transformam lá na frente em grandes decepções, se transformam lá na frente em sofrimento, em choro, em dor, em tentativa de reconstruir ou de consertar aquilo que nós quebramos porque tomamos uma decisão não pensada. Nós desejamos coisas, desejar faz parte daquilo que Deus nos fez. Nós não vivemos simplesmente para dentro, nós somos criados por Deus para viver para fora, para desejar, para ansiar, para almejar, para projetar, para pensar a respeito dos próximos passos. Nós não nos bastamos em nós, a nossa alegria é projetada para fora de nós, em última instância, a nossa alegria está ancorada em Deus. Então nós não nos bastamos, mas nós nos bastamos em Deus, e nas coisas que o Senhor nos impulsiona a fazer. Desejar é algo que faz parte de nós. Já viu aquele filme do Aladim? Que ele encontra uma lâmpada mágica, aí aparece lá o gênio, e ele concede 3 desejos. Se você recebesse 3 desejos, já parou para pensar quais seriam esses 3 desejos? Eu gosto de umas histórias que elas começam com diz que, diz que, aí quando ele fala diz que, é porque ninguém se compromete, então diz que tinha um mineiro, e esse mineiro achou uma lâmpada, ele esfregou a lampadinha lá, e aquela fumaceira apareceu, saiu um gênio de dentro da lâmpada. É óbvio que isso é uma ilustração, E o gênio disse para ele, você tem 3 desejos. Quais são os seus 3 desejos? E o mineiro disse, eu quero um queijo. Veja, eu tenho lugar de fala, tá bom? Morei em Minas durante 8 anos, amo os mineiros. Meu coração também pulsa por Minas Gerais. E o mineiro disse, eu quero um queijo. E o gênio não entendeu aquilo. Você entendeu que você pode pedir qualquer coisa? Qualquer coisa você pode pedir? Você quer um queijo? É um queijo. Então tá, e deu um queijo. E o mineiro sentou e comeu aquele queijo assim, apressadamente. O gênio ficou olhando para aquilo e disse, e agora, qual que é o seu segundo desejo? E o mineiro disse, eu quero outro queijo. E ele foi lá e fez aquilo muito contrariado. Esse homem não sabe o que ele está fazendo, está desperdiçando desejo com um queijo.
Ele come aquele queijo. Ele diz, e agora? Pensa bem. Você tem um último desejo. Qual é o seu último desejo? Ele fala assim, eu quero ser agora muito rico, muito rico. E o gênio, depois daquilo, já estava livre das suas obrigações com aquele homem, pergunta assim, olha, eu preciso entender, por que é que você, tendo 3 desejos, pediu 2 queijos e depois, no final, a fortuna? E o mineiro disse, é que eu tinha muita vergonha de pedir mais um queijo. É óbvio que isso aqui é só para ilustrar que desejos, nós julgamos aquilo que é apropriado ou não para nós, mas nem sempre isso é baseado num julgamento correto, um julgamento bom, um julgamento justo. Há quem não deseje nada, há quem já morreu, só está esperando fechar os olhos. Há outros que desejam demais, desejam muito, e porque desejam muito não conseguem ser assertivos, não conseguem ter foco. Uma coisa que nós precisamos nos lembrar, queridos, é que os nossos recursos são limitados, as nossas energias são limitadas, o nosso tempo é limitado. Energia, tempo, o que mais? Que é limitado? Nosso tempo, as nossas energias e o nosso, cascai, o dinheirinho. Então, um exercício que é sempre muito bom nós fazemos, e eu vou te convidar a fazer esse exercício. Você vai falar assim, baixinho, no seu coração. Presta bem atenção, tá? Você fala assim, eu não tenho tempo suficiente para fazer todas as coisas que podem ser feitas. Fez aí? Eu não tenho tempo suficiente para fazer todas as coisas que podem ser feitas. Existe muita coisa que pode ser feita, muita. Mas você não tem todo o tempo para fazer todas as coisas que podem ser feitas. Amém? Você pode fazer assim também. Eu não tenho energia suficiente para gastar com tudo que se pode gastar energia. Estoque limitado de energia. Você gasta aqui, às vezes fica faltando para gastar lá. Porque você gastou tanto tempo aqui onde não precisava, que não sobra energia para lá. Tem gente que gasta muito tempo olhando para trás, para as dores, para os estresses, para as mágoas, e não sobra energia, não sobra gasolina espiritual, emocional, para focar no agora. Tem gente que gasta muita energia lá na frente, pensando como é que vai ser lá na frente, e já sofrendo por aquilo que nem sabe se vai acontecer lá na frente. A gente chama isso de ansiedade. E aí não sobra energia para agora. E aí gasta energia de agora lá, e quando chega lá, nem energia de lá não tem mais. Aí sofre 2 vezes. Então eu não tenho energia suficiente para gastar com tudo que se pode gastar. E por último, essa é muito importante, vou até te convidar a repetir comigo. Pode? Eu não sou disso, você sabe disso, mas repete, por favor. Diga, eu não tenho vontade, eu não tenho dinheiro suficiente para gastar com tudo que se pode gastar. Coisa importante. Então, como os nossos recursos são escassos, nós precisamos manejá-los bem. Desejar é bom, mas nós precisamos arrumar o nosso desejômetro. Gastar as nossas energias, o nosso tempo, os nossos recursos com aquilo que de fato é bom, porque o nosso tempo é limitado, os nossos recursos são limitados, as nossas forças são limitadas. Desejar é bom, mas a gente pode desejar coisas ruins ou pode desejar coisas boas. Eva desejou. E o que Eva desejou? Ser igual a Deus. Isso teve a sua paga. Outras pessoas desejaram. As mulheres dos patriarcas, que eram estéreis, desejaram ser mães. Uma delas, inclusive, disse, Senhor, me dá filhos, senão eu morro. Os desejos nos mantêm vivos. Há outros que desejaram, e desejar foi a sua ruína. Davi cometeu o pecado famoso, porque desejou o que não podia desejar. Nós vemos Salomão, o homem que foi conhecido como o homem mais sábio de todos, escrevendo o seu livro Eclesiastes, já na sua velhice, depois de ter de fato experimentado todas as coisas. Salomão disse em Eclesiastes capítulo 2, versículo 10, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração.
Mas ele mesmo resume tudo isso a vaidade de vaidade. É sopro, é neblina. É esse Salomão que diz, nada disso faz sentido. Ele diz, eu desejei tudo e eu me entreguei a todos esses desejos. E no final da vida de Salomão ele diz, de nada valeu isso tudo. E ele vai dizer no final do seu livro, olha, enquanto tem tempo, ame a Deus. Enquanto você tem vida, ame a Deus, sirva a Deus, porque só isso faz sentido. O resto é vaidade de vaidade. Antes de nós lermos o texto aí de Filipenses 1, podemos nos lembrar ainda, um texto que sempre me vem à mente quando eu penso sobre essa questão de prioridades, que é aquele de Marcos capítulo 10, nós não vamos ler o texto, quando Jesus se encontra com um cego, e aquele cego se faz notado, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, então ele consegue acesso a Jesus, e eu gosto muito, eu já te falei, eu gosto muito das perguntas de Jesus, porque as perguntas de Jesus são esquisitas, mas são muito boas, e Jesus olha para aquele cego e fala, o que você quer que eu te faça? Jesus está diante de um cego, e ele pergunta, o que você quer que eu te faça? E eu faço sempre a piadinha, me dá um cão-guia, me dá uma bengala, o que ele quer? Por que Jesus está fazendo essa pergunta? Mas veja, esse homem era cego, e por ser cego, era impuro, não podia ir ao templo, e diz o texto que ele estava mendigando. Então ele tinha aí vários problemas. Ele podia simplesmente desejar não mendigar mais. O que você quer que eu te faça? Eu quero ficar rico. Mas aquilo, a mendicância, não era o problema, era o sintoma do problema. O problema dele era estrutural, o problema dele era a sua condição. E ao responder a Jesus, eu quero ver, ele estava dizendo, eu sei o que é que precisa ser mudado em minha vida. Ele podia ter desejado outras coisas boas, ele podia ter desejado não ser mais um mendigo bom, mas aquilo não era o melhor. Então nós temos pensado sobre resoluções, e ao pensar sobre isso, é bom nós pensarmos em o que desejar. Esse é o tema da minha pregação, o que desejar. Quais resoluções tomar? Na semana passada pensamos sobre resoluções espirituais, e eu dei para vocês 5 daquelas que eu tenho tentado trazer para a minha vida. Mas agora, você, ao fazer as suas resoluções, o que desejar? Como desejar? Então nós estamos diante do texto de Filipenses capítulo 1, em que o apóstolo Paulo, na sua introdução, ele divide aqui numa saudação, numa ação de graças, então uma oração. Do versículo 1 ao 3, 1 ao 2 há uma saudação, do versículo 3 até o versículo 8 há uma ação de graças, em que ele agradece sobre a vida daquela igreja, e do versículo 9 até o 11, ele faz uma oração. Essa oração exprime o desejo de Paulo, e é desse desejo que eu quero pensar com os irmãos. No versículo 9 diz, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa é a oração de Paulo por estes irmãos, a quem ele considerava muito. Ele diz, a minha oração é para que vocês aprendam a desejar melhor. Aprendam a discernir o que é melhor. No versículo 9, ele fala que essa oração, ela aponta para o desejo de que o amor deles aumente. Veja, ele não está dizendo, vocês não amam. Ele diz, eu quero que esse amor, que eu sei que vocês têm, cresça. Ele diz ainda que aumente cada vez mais. As versões mais antigas, revista atualizada, revista corrigida, vão trazer a expressão mais e mais, que é exatamente como está no grego, mais e mais. A ideia é de um crescimento que não tem fim. O tamanho do amor, ele não tem fim, porque o tamanho do amor é o próprio Deus. Então, o dia que a gente chegar no mesmo amor de Deus, aí a gente chegou no limite. Tá? Aí nesse limite não dá para querer amar mais, não tem como. Deus é o próprio amor. Então, o dia que a gente se tornar Deus, aí a gente não precisa mais crescer em amor. Até lá, que nunca vai acontecer, o amor pode crescer. Ele diz, eu quero que esse amor cresça mais. A minha oração é para que esse amor cresça mais e mais. Mas o que é esse amor? Amor não é um sentimento fugaz. Principalmente na teologia do apóstolo Paulo. O amor sempre está apontando para esse amor de Deus,
a famosa palavra ágape, ou HP, que fala deste amor que é o próprio amor que se expõe, o amor que se entrega, o amor que serve. Não é somente o amor de Deus, pode ser um amor humano, mas é esse amor da entrega, esse amor do ato. Não é só o sentimento, tem sentimento também, mas é um sentimento que desemboca na prática, é um sentimento que vai para a vida. Não é só pele, não é só carne, como é o fato do eros, não é só a superfície, é um amor intenso que me conduz em alguma coisa. E Paulo está dizendo que esse amor que nós recebemos de Deus, ele pode aumentar. E ele diz qual é a medida deste aumento, como aumentar. Ainda no versículo 9, ele diz que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Que esse amor de vocês, que está ancorado num relacionamento com Deus e no conhecimento de Deus, cresça. Mas como ele vai crescer? Conhecendo mais a Deus e tendo mais essa perspicácia. Essa oração de Paulo, ela se repete em seus escritos, praticamente todos, principalmente nos escritos que são contemporâneos a esse. Paulo escreve essa carta quando estava preso em Roma, e junto com ela escreve ainda Efésios, escreve Colossenses, e escreve a carta a Filemon. E nas outras duas cartas gêmeas dessa, Efésios e Colossenses, Paulo também fala do seu desejo, na sua oração introdutória, do seu desejo de que a igreja cresça em conhecimento. Lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 9, a partir do verso 9 diz assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que, presta atenção, sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o seu poder. E aí ele segue a sua oração. Mas veja, ele fala de um conhecimento que desemboca na prática, de conhecer a Deus que nos leva a frutificar. São as mesmas palavras que ele está usando aqui em Filipenses. A mesma coisa acontece lá em Efésios capítulo 1, no versículo 17 em diante. A oração de Paulo é: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam, a fim de que vocês entendam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Faz parte do desejo de Paulo pelos seus discípulos, que eles desejem o conhecimento que vem de Deus, que é o conhecimento que desemboca para a piedade. Eu disse na semana passada, a nossa fé, ela não é só um assentimento mental, a nossa fé, ela não é só a fé da cabeça, não é só a fé intelectual, mas faz parte da nossa fé, desenvolvemos também as razões da nossa fé, a razão da nossa esperança. Entendemos por que é que cremos no que cremos. É por isso que nós temos como um distintivo a busca por sermos uma igreja inteligente, mas não inteligente na inteligência humana, inteligente na busca pelo conhecimento da própria revelação de Deus a respeito do que é conhecimento, de quem Ele é, de quem nós somos, de como nós podemos servi-lo nesse mundo de maneira a que o reino dele seja visto. E Paulo ora pedindo então para que sobre eles esteja esse conhecimento, mas não só conhecimento, ele diz para que vocês recebam conhecimento e toda a percepção. Percepção é um negócio que está mais na superfície. Percepção é esse senso, esse sentido. Mas veja, não é simplesmente um mero ímpeto. Percepção está baseada e ancorada nos conhecimentos que nós temos. Eu estou tão cheio desse conhecimento de Deus, que diante de uma necessidade, diante de uma decisão, eu não preciso pensar muito a respeito daquilo, porque esse conhecimento já inunda tanto o meu coração, que eu consigo perceber que isso não é de Deus para mim. Eu consigo perceber que esse não é o caminho que conduz à vida. Eu consigo perceber que esse não é o ambiente onde eu deveria estar. Eu consigo perceber que esse não é o tipo de amizade com a qual eu deveria me desgastar ou me entregar de maneira amorosa, profunda. Eu consigo perceber, conhecendo, que essa não é a atitude correta no ambiente de trabalho.
Não é que eu vou sentar e ficar pensando, será? Não, eu estou tão cheio deste conhecimento de Deus, isso está tão saindo de mim, que diante das situações eu consigo perceber as nuances disso. Eu consigo perceber e colocar em prática esse conhecimento. É o conhecimento que se aplica na prática. É um outro tema, ou um outro termo que é usado na Bíblia para esse tipo de conhecimento, que se aplica na prática. É o que a Bíblia chama sempre de sabedoria. Sabedoria. A aplicação desse conhecimento na prática. É saber viver. É viver com base neste entendimento que se tem daquilo que Deus imprimiu no nosso coração. É essa percepção para a vida. Eu gosto de fazer aí a distinção, é óbvio que toda ilustração tem o seu limite, a diferenciação entre conhecimento e sabedoria, né? Por exemplo, conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta, isso é conhecimento, né? Sabedoria é você não colocar o tomate na salada de fruta, você sabe aonde aplicar isso. Ele é uma fruta, mas não é uma fruta apropriada para isso. Se bem que tem gente que faz suco de tomate, né, sorvete de tomate, cada um na sua. Mas há uma diferença entre você ter muito conhecimento e esse conhecimento desembocar em uma vida prática. Nós precisamos aprender, conhecer, mas esse conhecimento precisa ser vida. Esse conhecimento precisa ser algo que nós desejamos para praticar. A vida cristã fala disso, de fazermos o que sabemos e sabermos o que temos que fazer. É a prática e o entendimento da prática que é imprimida no nosso coração pela própria palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz então aí no versículo 9 que a oração é para que eles aumentem em conhecimento e em toda percepção com um propósito. Qual é o motivo desse desejo de Paulo? Por que é que ele está orando para que eles cresçam em conhecimento e em perspicácia? No versículo 10 ele diz, para discernirem o que é melhor. Para discernirem o que é melhor. As versões mais antigas trazem aprovar as coisas excelentes. A palavra discernir aqui, ela fala de investigar. Discernir aqui nesse texto, a palavra usada, ela é usada comumente para falar de um ourives, que pega um metal precioso e consegue discernir se ele é de fato um metal precioso ou se ele é uma falsificação. Há um tempo atrás eu estava vendo um documentário sobre a pirita. Já ouviu falar de pirita? Ele é chamado de ouro dos tolos. Pirita. É pirita, não é birita não. Birita é outra coisa, né? E que tem os tolos que acham que é ouro também, mas é outra história. A pirita, ela é, na verdade, um composto químico que se encontra na natureza, que é uma junção aí de ferro com enxofre, que os olhos destreinados olham e dizem, é ouro. E aí você vê naqueles filmes antigos, né, quando pegam uma moeda de ouro, o que eles fazem? Dá uma mordida. Por quê? Porque a densidade da pirita é diferente da densidade do ouro. Então, aí, por isso que você vê as mordidinhas. Mas parece, mas não é. Discernir aqui no texto é aquele que consegue, com base em provas, com base em exame, dizer o que é e o que não é. A ideia de Paulo aqui é que aquele que está crescendo em conhecimento e nessa percepção que vem desse amor por Deus que só aumenta, ele consegue discernir o que é bom e o que é melhor. Veja, Paulo aqui não está falando a respeito de discernir entre simplesmente o que é bom e o que é pecado. Ele vai tratar sobre pecado aqui ao longo do texto, mas não é esse o foco agora. Ele fala sobre discernir aquilo que é melhor. Discernir. Discernir fala desse exame, desse ser cauteloso, ser criterioso, de pensar, e aqui já vem uma aplicação para nós. Antes de tomarmos decisões, antes de lançarmos resoluções, vamos pensar a respeito dessas coisas. Talvez elas sejam tão claras, de tanto que nós já conhecemos a vontade de Deus, a palavra de Deus, é tão fácil tomar certas decisões ou certas resoluções, mas outras eu não sei. Será que esse é o melhor caminho? Então eu paro, eu sento e assim como diz o texto, eu vou examinar, eu vou procurar, eu vou perscrutar, eu vou reconhecer aquilo que é genuíno, aquilo que é bom, daquilo que é fake, daquilo que é ruim, daquilo que é imitação, daquilo que é perda de tempo, que é perda de energia, que é perda de recurso. Parece caminho de paz, parece, mas a Bíblia diz que existe aos olhos do homem caminhos que parecem caminhos de paz, mas que no final
são morte, são caminhos de morte. Parece que vai dar bom, mas no final é choro, é crise. Então precisamos dessa graça orientadora de Deus para tomarmos as nossas decisões. Sejam as decisões do ímpeto, aquelas que eu preciso decidir agora, sejam os nossos planejamentos, as nossas resoluções. E aí vem a pergunta: o que é melhor? O que é melhor? Vou fazer uma pergunta para você: o que é melhor, ir de carro ou ir a pé? O que é melhor? Qual que é a resposta? Depende. A resposta é depende. O que é melhor, ir a pé ou ir de carro? Depende. Qual é o seu propósito? Qual é o seu motivo? Se você quer se tornar saudável, qual é melhor, ir de carro ou ir a pé? Na padaria, na rua debaixo da sua casa, você quer ter uma vida saudável, qual é melhor, ir de carro ou a pé? Se tem uma pessoa do seu lado passando mal, e você precisa levar ela no hospital aqui, qual é melhor, ir de carro ou ir a pé? Então o que é melhor? A resposta é: depende do propósito, depende do momento. É por isso que essa matemática da vida não é tão simples. Há coisas assim que são simples, que está ali, é preto no branco, ou é ou não é. Mas tem outras que depende. E esse depende precisa também ser avaliado de maneira criteriosa com esse conhecimento de Deus. Eu mato ou não mato? O que é melhor, matar ou não matar? Né? A maior parte das ocasiões é não matar. Se alguém me dá um tapa no rosto, o que é melhor? Bater de volta? Ou levar o dano? Dar o outro lado? Depende. O que é melhor para quê? Para minha carne? Para minha carne é passar em cima com o carro. Mas é o melhor. Mas para minha vida, para minha relação com Deus, para minha relação com o outro, para a prática da palavra que está introjetada no meu coração, qual é melhor? O melhor é sofrer o dano. Qual é o melhor? E esse é um julgamento que é importante. Paulo não está aqui simplesmente contrapondo entre o bom e o ruim. Isso é fácil de fazer, ou pelo menos deveria ser para os crentes, né? Você sabe o que é certo, sabe o que é errado, então vai pelo caminho certo. Você sabe o que é bom, o que é ruim, vai pelo caminho bom. Mas Paulo não está simplesmente tratando disso, ele está falando entre o importante e o trivial. Entre duas coisas que são boas, mas algo é melhor. Porque no que diz respeito a esse melhor, a esse bom, existem gradações, existem hierarquias. Há um texto em Hebreus capítulo 12, que eu acho muito legal essa distinção. O autor de Hebreus diz, depois de ter tratado no capítulo 11 sobre a galeria dos heróis da fé, ele diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, olha o que ele diz: livremo-nos de, primeiro, tudo o que nos atrapalha, segundo, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ele diz, para nós não ficarmos para trás nessa corrida, há duas coisas que nós precisamos nos livrar. Primeiro, de tudo que nos atrapalha. Ele está falando de pecado aí? Não. Ele fala de tudo que nos atrapalha e do pecado. Porque tem coisa que não é pecado, mas atrapalha. Tem coisa que é boa. Já viu aquela frase que o bom é inimigo do melhor? É bom, é justo. Mas se eu me envolver com isso que é bom, eu vou estar perdendo aquilo que é melhor. Eu vou estar desprezando aquilo que é melhor. Jesus, no início de Marcos, a gente já pensou sobre esse texto em outro momento, está no alto de uma montanha orando, e quando ele volta, encontra seus discípulos desesperados, procurando, dizendo, está todo mundo querendo saber onde o Senhor estava. O texto diz que ele passou ali o dia pregando, curando, e aquelas pessoas queriam mais. E quando ele encontra os seus discípulos, ele diz, está todo mundo te procurando. Lucas vai dizer que as pessoas insistiam para que Jesus ficasse, e ele disse, vamos embora, vamos para outros vilarejos, para outros povoados, porque foi para isso que eu vim. Pregar era bom ali?
Era ou não era? Sim ou não? Era. Curar o povo ali era bom ou era ruim? Era bom. Anunciar o evangelho de Jesus era bom. Mas Jesus disse, mas eu vim para anunciar em outros lugares também. Embora seja bom ficar aqui, se eu ficar fazendo só o que é bom, eu deixo de fazer o meu propósito. Eu deixo de cumprir o motivo pelo qual eu vim. Então, o melhor, ele está acima do bom. E esse é um julgamento que não é fácil fazer. Porque entra nesse momento o nosso próprio coração, que quer que o melhor seja aquilo que a gente quer que seja o melhor. Mas às vezes Deus vai dizer, isso é bom, isso é legal, mas isso não cumpre o seu propósito. Isso não te leva para o lugar que você precisa ir. Ou às vezes, isso depende da ocasião, em que, tudo bem, é bom, mas não é o melhor agora. É bom, mas não é melhor agora. Querido, se a gente entendesse isso, as nossas frustrações de oração seriam tão menores, que há coisas que nós não estamos preparados para ter, e que se Deus nos der, a gente se explode, a gente se mata, e pior, a gente mata os outros. A Helena Tanuri conta em um dos livros dela, chama de Clara a Sofia, que ela conta um pouco das experiências que ela tem com Deus, no trato do dia a dia, com os filhos, com a casa. E ela diz, agora não lembro se é com o Miguel, se é com o Arthur, que eles estavam um dia almoçando à mesa, e ele pediu a faca, e ele era bem pequenininho, ele pediu a faca, e ela diz, não vou te dar a faca, e hoje eu entendo, porque eu tenho um pequeno também em casa e uma maiorzinha, e aí começou a se desesperar, não, por que não, eu também quero, a Clarinha tem, ela está usando, por que eu não posso? E ela falou, porque você ainda não está pronto para isso, a sua irmã já tem idade para isso, você ainda não tem. E numa cena do cotidiano tão simples, isso nos fala tanto sobre oração, isso nos fala tanto dos nossos desejos e das respostas de Deus aos nossos desejos, que muitas são as vezes que estamos pedindo aquilo que é bom, mas que no momento errado vai ser mal. E Paulo nos ensina a orar. Ele ora para que nós possamos discernir o que é melhor. Agora, melhor com base em quê? E aqui nós fechamos. Com base em quê? Qual é o julgamento? Ele vai dizer então qual o propósito que nós deveríamos buscar para entender o que é melhor e então tomarmos as nossas decisões. No versículo 10 ainda ele diz, para discernir o que é melhor, a fim de, aqui ele está apontando o propósito, melhor para alguma coisa, para que nós possamos discernir, entender aquilo que é melhor, a fim de, primeiro, serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Segundo, ser cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo. E terceiro, para a glória e louvor a Deus. 3 alicerces, 3 peneiras, para nós passarmos os nossos desejos, as nossas resoluções. Primeiro, ele diz, para serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. A palavra puro aqui, ela está fazendo um jogo, uma brincadeira com a palavra discernir. Se discernir é esse perscrutar e entender quais são os materiais que são valiosos ou não, a palavra puro fala exatamente daquele ourives que olha para o material, vê toda a escória que tem nele, e purifica esse material para que ele seja puro, para que ele seja livre dessas escórias. Então, o motivo de discernirmos se é puro ou não, se é justo ou não, se é precioso ou não, é para que a gente possa ser puro. Depois ele fala aqui de sermos irrepreensíveis. A ideia aqui é de um caminho que é plano. Irrepreensível é aquele que não tropeça, mas em outros momentos é usado também para aquele que não leva o outro ao tropeço. Essa mesma palavra é traduzida tanto no passivo quanto no ativo. É aquele que não tropeça ou aquele que não leva outros a tropeçar. Aquele que não é uma pedra de tropeço. Então o propósito de sabermos o que é melhor é para que, aqui resumindo esses dois, é para que nós sejamos santos. É para que nós possamos nos parecer com Cristo. Isso fala de algo que é interior. Fala da nossa identidade.
escolher o que é bom, ou melhor, escolher o que é melhor, para sermos conforme a imagem de Jesus, melhor naquilo que nos torna parecidos com Cristo, que nos torna santos, que nos torna aí com esse caráter que imita ao Senhor. E ele diz que isso deve acontecer até o dia de Cristo, que é algo crescente, e que é algo que precisa ser constante nas nossas vidas. A nossa caminhada cristã, é muito comum que haja aí um sprint, uma corrida, sabe, no começo. Já viu aqueles que se convertem, são fresquinhos na fé? Esses são tão bons para a gente colar neles, porque tem tanto gás, tanta energia. Às vezes é uma energia meio mal posicionada, sabe? Acaba fazendo as coisas, mete os pés pelas mãos, chega na casa dos parentes, fala, vocês vão tudo para o inferno, por causa disso, daquilo, vocês têm que parar com isso, com aquilo outro. Está cheio de boa intenção, está cheio de gás, mas ainda falta conhecimento. Mas com o passar do tempo, os crentes vão aprendendo o conhecimento e vão perdendo o gás. Há um texto em que Jesus fala para uma das igrejas do Apocalipse, né? Lembra de onde você caiu. Tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. Lembra onde você caiu, arrepende e volta à prática das primeiras obras. É muito comum esse ímpeto, eu quero ser santo. Aí o indivíduo se converte, ou tem um impacto com a palavra de Deus, às vezes foi crente a vida inteira, mas um dia se converte. São coisas diferentes. Foi crente a vida inteira, mas um dia se converte. E quando se converte, aí vira fominha de igreja. Aí está no culto no domingo, está na quinta-feira, está em reunião de oração, participa de pequeno grupo, faz discipulado, atravessa a cidade de bicicleta, onde tiver, ele quer ouvir Deus, ele quer falar de Deus, ele quer compartilhar do Evangelho. Com o passar do tempo, porém, né, dá uma arrefecida. Aí, eu vou só aos domingos agora. Domingo sim, domingo não. Aí vem só para bater cartão na ceia, vai arrefecendo, não, eu ainda amo o Senhor, mas é que choveu, aí choveu na segunda-feira, o culto é domingo, choveu, aí vai encontrando desculpas, ou vai encontrando explicações para si mesmo, algumas justas e outras nem sempre tão justas. Aquelas mesmas condições, se alguém da família tivesse doente, dava para levar para o hospital. Aquelas mesmas condições, se fosse dia de trabalho, ia trabalhar, ia para a faculdade, ia para a escola, mas aquelas condições, não dá para cultuar o Senhor, não dá para manter um compromisso. De novo, eu sei que existem momentos e situações, o que Paulo nos diz aqui, é que este ímpeto de fazer o que é melhor e ser santo deve ser algo que acontece na nossa vida até que Jesus volte, até que Ele venha. Deve ser algo que a gente vai desenvolvendo. É óbvio que ao longo da caminhada a gente dá uma escorregada aqui, uma esfriada ali, aí vem os irmãos e assopra ali aquela brasa e ela fica quente de novo, né? Aquela brasa que estava às vezes saindo do braseiro, aí vai lá, puxa ela, vem cá, fica com os foguinhos, aí o foguinho vem, e, né? Faz parte, somos humanos. Mas há uma busca, ou é preciso existir essa busca por se manter puro, irrepreensível, até que Cristo volte, não só não tropeçar, mas não levar outros ao tropeço, estar com Cristo o tempo todo. E aí então o verso 10 ainda diz, a fim de serem, aí lá no versículo 11, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Queridos, isso aqui é lindo demais. Escolham o que é melhor, com o propósito de externarem esse fruto da justiça. Mas ele diz, fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Veja, é Cristo quem produz isso em nós. Eu posso estar falando isso aqui ao longo dessa pregação, e você falando, eu tenho que me esforçar mais, e sim, há uma parte em que nós vamos praticar, mas aqui o que ele está dizendo é Cristo quem faz isso em nós. É Cristo quem nos dá a capacidade. É o entendimento dessa salvação, é compreender o que Ele fez, a justificação, o preço que Cristo pagou, o propósito de Cristo ao vir a este mundo. Foi esse propósito que o fez não ficar ali naquela aldeia, naquele grupo de pessoas, só orando por eles, só abençoando a eles. Foi o propósito de Cristo que o fez ir a outros lugares.
Foi o propósito de Cristo que o fez ir até a cruz. Foi o propósito de Cristo que o fez morrer. O propósito era glorificar a Deus, o propósito era redimir os filhos de Deus. Esse era o propósito. E quando nós entendemos o preço que foi pago para sermos transformados, para sermos filhos de Deus, quando nós pensamos na justificação, a justificação produz frutos. O entendimento correto da salvação, o saber o que aconteceu produz frutos. Enquanto que pureza e irrepreensão na parte anterior fala de algo que é interno, fruto fala de algo que sai. Fruto fala de algo que é visível, de algo que é produzido. Tudo isso vem por meio de Cristo, diz o texto. É em Cristo que nós encontramos essas coisas. Então, as disciplinas espirituais são importantes, mas elas de nada servem se nós não nascemos de novo. As nossas resoluções são importantes, mas elas de nada servem se nós não nascemos de novo em Cristo Jesus. Começa com a salvação, começa em Cristo e desemboca em frutos, desemboca em exterioridade. Fala disso, é Cristo quem adquiriu para o crente essa nova condição, para que este crente, pelo poder do Espírito Santo, seja capaz de produzir fruto. É em Deus, queridos, é em Jesus. E essa justiça de Cristo, ela frutifica em nós. Esse entendimento da graça nos compele, nos impele, nos impulsiona a falar do amor de Cristo, a desenvolver o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, perseverança, autocontrole. Esse entendimento da graça que nos faz ser algo para o outro, que nos faz externar essa salvação. Queridos, a salvação produz frutos. A salvação, o entendimento dessa relação com Cristo, a vida com Cristo, produz sim consequências externas. A ninguém pode julgar. Não deveria mesmo não. Mas é esperado que alguém que nasceu de novo e que é uma árvore frutífera, produza frutos. Não é isso que Jesus fala no finalzinho do Sermão do Monte? Pelos frutos eles serão reconhecidos. Falando sobre falsos profetas. Falando sobre gente que prega o evangelho do jeito errado. Diz, pelos frutos é possível conhecer. O nosso exterior mostra o nosso interior. Pé de banana não dá jaca. Pé de jaca não dá banana. O fruto dá aquilo que é, ou a árvore dá como fruto aquilo que é a sua própria essência. Você conhece muito bem o texto de João capítulo 15, em que Jesus fala, eu sou a videira. João 15,5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Ele diz, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Mas ele diz, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Fruto é algo que Deus produz em nós. Fruto é algo que é visto em nós, mas que é produzido por Deus em nós, nessa relação de intimidade, nessa relação de conhecimento, nessa relação de dependência. Isso vai ser externado. Nem todo aquele que é, ou nem todo aquele que parece, é. Mas todo aquele que é, parece. Nem todo aquele que parece é. Mas aquele que é, parece. É a sua essência. São seus frutos que estão sendo exalados. Efésios capítulo 2, versículo 10, logo depois do versículo 9, obviamente, em que Paulo fala, pela graça vocês são salvos, isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. No versículo 10 ele diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, com um propósito, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Paulo diz, vocês não são salvos pelas suas obras, mas vocês são salvos para boas obras. Vocês são salvos para frutificar. Fruto é algo que Deus espera de você. Para você não ficar triste, espera de mim também. Fruto é algo que Deus espera de nós.
Se nascemos de novo, se somos alvo dessa graça, não é o nosso empenho, não é o nosso mérito, não é o nosso desempenho, não é a nossa capacidade, não é quantas pessoas nós ganhamos para Jesus, não é quantos ministérios a gente participa, não é quanto tempo nós somos crentes, nada disso é a nossa salvação, nada disso. Mas a salvação nos impulsiona a sermos um tipo de gente diferente, um tipo de gente que ama a Deus, e porque ama a Deus, ama o próximo, porque ama a Deus, serve o próximo, se entrega em generosidade, se entrega em serviço a Deus, às pessoas, que tem o seu caráter moldado, e esse caráter é visível, há uma transformação, há em nós um antes de Cristo e um depois de Cristo, se nascemos de novo. Não dá, não tem como continuar sendo a mesma pessoa depois de um encontro com Cristo, não dá. As coisas velhas passaram e se tornaram novas, a não ser que não nasceu de novo. Continua o mesmo linguarudo de sempre, não teve uma evolução. Questione, será que eu de fato entendi a salvação? Continua o mesmo caloteiro de sempre, questione. O mesmo mulherengo, continua fazendo as mesmas coisas no trabalho, não teve uma evolução. Fala para os amigos assim, eu sou crente, Deus me mudou, Jesus me transformou, e os amigos tudo falam, eu acho que não, para mim não mudou nada, continua a mesma coisa, é a mesma coisa, a família é a mesma coisa, no trabalho não mudou nada, só ficou mais chato. É esperado que haja uma transformação, um fruto, a justiça produz frutos. Paulo diz no Efésios 2, aí nesse texto, nós somos criação de Deus realizada em Cristo. Isso que aconteceu em Cristo. E é muito lindo que aqui a palavra criação é a palavra grega poema. Poema. Nós somos um poema de Deus feito por meio de Cristo. E esse poema fala de boas obras. E ele ainda diz mais, ele diz, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Presta atenção nisso. Paulo não está dizendo simplesmente que nós somos capazes de frutificar. Não é só isso. Paulo está dizendo que nós somos regenerados exatamente para frutificar. Não é só você pode ou você é capaz. Não é só isso. É você foi regenerado para isso. Com esse propósito. Para frutificar, para fazer essas boas obras. Deus preparou essas obras antes, para que elas fossem encontradas em nós. Vamos lá, para uma ilustração mais uma vez. Como se Deus estivesse fazendo assim, ó, bondade, misericórdia, graça, perdão, o caráter de Deus sendo visíveis. Agora, onde eu vou pôr isso? A minha nova criação. Deus preparou essas coisas para que elas fossem vistas em nós. Deus preparou tudo isso antes, para que nós tivéssemos o privilégio de mostrar isso ao mundo, de mostrar a alegria, a paz, a longanimidade, a paciência, o amor, a generosidade, o serviço, para que fosse visto Deus em nós, porque afinal, esse é o fim de tudo. É o finalzinho do versículo 11, ele diz, para a glória e louvor de Deus. Esse é o terceiro motivo, que é o resumo de todo o resto. Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso fim último? Por que é que a gente existe? Essas são as famosas perguntas fundamentais, né? Por que é que nós estamos nesse mundo? E a resposta é, para a glória e louvor de Deus. Como você pode glorificar a Deus? Eu posso glorificar a Deus tendo amor por Ele e fazendo o que Ele manda. Eu posso glorificar a Deus colocando em prática isso que Ele me fez para ser. Quem criou você? Foi Deus que me criou. E o que mais Deus criou? Deus criou todas as coisas. Para quê? Para quê? Deus criou você e todas as coisas. Para a própria glória dele. Portanto, o que Paulo diz é, cresçam em amor.
esse amor estruturado no conhecimento, nessa percepção, nesse relacionamento com Deus, para vocês saberem discernir o que é melhor. Melhor com base em quê? Melhor com base em ser santo e irrepreensível, em expressar os frutos dessa relação com Cristo. O último e o resumo de tudo, para a glória e louvor de Deus. A palavra glória aqui, ela fala de luz, né? O pensamento hebraico é muito concreto, não é só abstrato. Glória não é só fama, essas coisas. Os hebreus pensavam em glória como uma visão mesmo de luz, né? Quando Moisés desce do Monte Sinai, eles não conseguem nem olhar para ele, tem que colocar um paninho na cara dele, lembra? Porque a glória de Deus, a luz, brilhava. Jesus, no Monte da Transfiguração, diz o texto que ele ficou com uma roupa tão branca que os discípulos falam assim, não tem uma lavanderia sequer em toda Jerusalém que possa deixar uma roupa tão branca. Ele lumiava. Glória fala desse brilho, fala de algo ofuscante, fala algo visível. E louvor é elogiar a Deus. Durante muito tempo eu ouvi as pessoas dizendo que adoração é louvar a Deus por aquilo que Ele é, e louvor é louvar a Deus por aquilo que Ele faz. Mas não tem parâmetros bíblicos para pensar isso. Adoração é o motivo, adoração é algo interno, louvor é algo externo. Louvar é elogiar a Deus. Você pode elogiar a sua esposa, elogiar o seu marido. Provérbios 31 fala da mulher que é elogiada pelo seu marido, que é louvada pelos seus filhos. Louvar fala de elogiar. A adoração é o que move a gente a louvar. Então eu posso louvar sem adorar, mas eu não consigo adorar sem louvar. Eu não consigo ter esse ímpeto de reconhecer quem Deus é, sem que isso de alguma forma se mostre numa expressão de elogio à sua presença. Seja de um elogio falado, seja de um elogio vivido. O portar do nome de Deus nessa sociedade, louvando a Deus. Viver como uma expressão desse louvor, não é simplesmente você estar no trabalho cantando uma música. É que a sua vida seja esse louvor. Que as pessoas ao olharem para você, que a sua vida, que a sua expressão, que as suas escolhas, que as suas palavras sejam um grande louvor a Deus, um grande elogio a quem Deus é. É isso que Paulo está dizendo, esse é o nosso propósito. Os documentos mais antigos da nossa fé cravam isso como sendo a primeira coisa que nós precisamos aprender. Os documentos que são oriundos da reforma protestante, da fé reformada, tanto na pergunta do documento de Westminster, quanto na pergunta do famoso catecismo puritano, que é a base para os batistas, escrito por Charles Spurgeon. A primeira pergunta é: qual é o objetivo principal do homem? E a resposta é: o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e ter comunhão com Ele para sempre. É para isso que a gente existe. É para isso que a gente foi criado. E enquanto nós não entendemos isso, vamos viver de gambiarra em gambiarra, tentando encontrar um propósito para viver. Enquanto não entendemos que a nossa vida só se basta em Deus, nós vamos tentar colocar relacionamentos para que sejam o nosso Cristo. Nós vamos tentar colocar realizações para que sejam o nosso Cristo. Nós vamos tentar colocar um alvo na nossa conta bancária para que seja o nosso Cristo. A fama, o sucesso, nomeie como você quiser. Se nós não entendermos que é entendendo que fomos criados para a glória de Deus, que é vivendo para a glória de Deus, que é caminhando até que Ele venha, como uma grande preparação para esse encontro, que é só nisso que nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Se nós não entendemos isso, alguma coisa vai encontrar este lugar e vai ser o nosso Deus. Vamos criar para nós um ídolo. Às vezes não é um ídolo visível, não é ídolo palpável, mas é um ídolo que está arraigado no nosso coração, que define a nossa identidade, que define a nossa rotina, que define a nossa agenda, que define os nossos planos, que define as nossas resoluções. Mas se o nosso amor está crescendo neste conhecimento de quem Deus é, nesse relacionamento com Deus, porque nascemos de novo, como fruto dessa justiça, como fruto dessa salvação, agora nós desejamos desejar a Deus.
Agora, não é só o nosso intelecto que foi tocado, os nossos afetos foram tocados. A gente não quer só aprender, a gente ama aprender. Você já se apaixonou? Lembra da paixão? Lá atrás. Alguns bem lá atrás. Em que você quer descobrir tudo que aquela pessoa gosta, para fazer exatamente aquilo que a pessoa gosta. Gosta de chocolate, qual o chocolate? Qual a marca? Qual o sabor? Eu preciso saber. Porque na hora de presentear, eu quero dar isso. Por quê? Porque eu sou obrigado a fazer isso. Não. Porque eu amo. Porque os meus afetos estão comprometidos com o processo. Não faço por obrigação, não faço por medo, não faço por barganha, faço porque o meu coração está comprometido com esse processo. Aquele que nasceu de novo tem o seu coração comprometido com o processo, e Ele quer de todas as formas, que a sua vida seja uma luz que brilha essa glória de Deus, e que seja um próprio modelo de adoração. Ele quer que a sua vida seja um grande elogio ao Deus que o salvou. Essa é uma pergunta difícil para fazer e para responder. Será que a nossa vida tem sido um grande elogio à salvação que nos alcançou? Aqui está um bom parâmetro para que a gente possa fazer as nossas resoluções. Se de tudo que eu falei você esquecer tudo, lembra disso, diante de uma resolução. Será que isso é um grande elogio a quem Deus é? Ou será que isso é um grande insulto à salvação que me foi dada? Essa decisão que eu vou tomar, isso elogia a Deus? Isso mostra a glória de Deus, o brilho de Deus? Ou mostra as trevas do meu coração? Ou é um grande sinal de afronta? Veja, entender a santidade e a glória de Deus, que está em Cristo, como sendo esse nosso propósito, só é possível se for gerado em nós, como esse fruto da salvação, como algo que Cristo imprimiu em nós. Então, se você tem encontrado dificuldade para uma vida de santidade, uma vida que glorifique a Deus, talvez seja necessário começar pelo começo. Você tem certeza que você entendeu a salvação? Você tem certeza que você foi afetado por essa salvação? Você tem certeza que você sabe que você não pode se salvar sozinho? Que não são seus méritos, que não é o seu desempenho, que não é a sua capacidade de ser santo, que não é a sua força de vontade? Você entendeu que a gente só chega a Deus por meio da cruz de Cristo, por meio daquele que morreu em nosso lugar, por meio daquele que deu tudo para que nós fôssemos reconectados com Deus em Cristo? Você consegue entender isso? Você consegue entender que a morte de Cristo foi por sua causa? Você consegue entender que essa morte de Cristo, do próprio Deus, do Criador de todas as coisas, do sustentador de todas as coisas, que sendo Deus, que sendo grande, se fez pequeno, se fez homem, viveu neste mundo, comeu a nossa comida, bebeu a nossa bebida, chorou as nossas dores, e morreu a nossa morte miserável de pecador, para que nós pudéssemos herdar a sua gloriosa salvação, para que nós pudéssemos ser conectados com o próprio Deus e chamá-lo, assim como Cristo, de Pai. Será que você entende que você estava caminhando para o inferno? Não importa quão bom você era, não importa quão justo você era, a nossa justiça diante de Deus é como trapos de imundície, é como papel higiênico usado. Ninguém pode se salvar pelos seus próprios méritos. Você consegue entender isso? Você consegue entender que porque você não consegue, Deus entregou Cristo por você?
E que um dia esse amor tão grande de Deus se manifestou na vida de uma pessoa, ou de algumas pessoas, ou de alguma ocasião, em que o Evangelho de Jesus chegou até você. E que essa graça se manifestou em que o Espírito Santo, dentro do seu coração, sem você saber, ao ouvir essa mensagem, fez com que ela caísse em terra fértil, porque muitos são os que a ouvem e não a compreendem, não a recebem. E você não recebeu essa mensagem porque você é mais inteligente, mais bonito ou mais qualquer outra coisa, mas porque o Espírito Santo, por misericórdia, fez com que essa mensagem se transformasse em estrutura em você. E que a partir deste momento, você já não é mais inimigo de Deus. A partir deste momento, você não está mais contra Deus e nem Deus está contra você. A partir deste momento, você é herdeiro de Deus. Um herdeiro nos mesmos moldes de Cristo. Você entendeu isso? Aí vem a pergunta: e como você vive a partir de então? Como essa graça absurda que foi dada a você afeta a forma como você dirige no trânsito? Afeta a forma como você trata os seus colegas de trabalho? Afeta a forma como você fala com o seu chefe? Como? Que a nossa vida seja essa expressão para a própria glória de Cristo. Amém, queridos? Então, a oração de Paulo é que eles cresçam em amor, mas não em um mero sentimento desprovido de estrutura. É um amor que se fundamenta nessa relação profunda com Cristo. Esse amor que vai definir para nós o senso do que é de fato o melhor e vai nos colocar nessa atenção criteriosa, para que nós possamos viver uma vida que frutifique essa justiça e que traga glória e louvor a Deus. A título de aplicação, 4 aplicações rápidas. Primeiro, relacione-se com Jesus, com Cristo, ao ponto de entender que o seu propósito nesse mundo é trazer glória a Ele. Primeira coisa, relacione-se com Deus em tamanha intensidade e constância, até esse ponto de você entender que o seu verdadeiro propósito de continuar respirando nessa terra é glorificá-lo em todo tempo e ser uma expressão do seu louvor. Segundo, peça com sinceridade a Deus para ter a capacidade de escolher o que é melhor. Ore a Deus, diante das suas decisões, diante das suas resoluções, apresente as suas resoluções diante do Senhor e ore a Deus, pedindo que Ele te dê a capacidade de discernir se esse é o melhor caminho pelo qual você deve prosseguir. Terceiro, tome decisões e faça planos após essa reflexão criteriosa, após essa análise daquilo que de fato é o melhor, para ver se esse de fato é o melhor caminho. Pense antes de agir, pense antes de planejar, e pense depois de ter planejado para ver se aquele planejamento era o melhor que você podia fazer. E por último, ao decidir, ou a planejar, ou fazer resoluções, traga essas perguntas à mente. Como isso que eu estou decidindo afeta o meu caráter ou a minha santidade? Segundo, como isso que eu estou prestes a decidir expõe a minha relação com Cristo? Como isso vai ser visto? Como a minha relação com Cristo vai ser vista nessa ação que eu estou prestes a tomar? E por último, essa atitude que eu estou prestes a tomar, ou este planejamento, ou esta resolução, isso vai trazer glória e louvor a Jesus? Ou vai produzir o completo oposto? Se nós pensarmos nestes termos, vai ficar mais fácil de decidirmos, de voltarmos à fonte. Jean, é difícil, mas lembre-se, é fruto da salvação. Ancore a sua vida na salvação, ancore a sua vida em Cristo, busque cada dia mais conhecer a Deus e conhecer a sua palavra, ao ponto de que esse conhecimento se torne percepção, palpável, na pele, para que diante das resoluções salte a sabedoria que o Senhor implantou no nosso coração. Amém? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.